Olá, nesse vídeo, vamos aprender frases essenciais em inglês para o dia a dia, então fiquem com o vídeo. Como se pronuncia? How are you? Em português? Significa como você está? Como se pronuncia? What time is it? Em português? Significa que horas são. Como se pronuncia? Can you help me? Em português? Significa você pode me ajudar? Como se pronuncia? Where are you from? Em português? Significa de onde você é? Como se pronuncia? I'm sorry. Em português? Significa desculpe-me. Como se pronuncia? Thank you very much. Em português? Significa muito obrigado. Como se pronuncia? I love you. Em português? Significa eu te amo. Como se pronuncia? What's your name? Em português? Significa qual é o seu nome? Como se pronuncia? I don't understand. Em português? Significa eu não entendo. Como se pronuncia? Where is the bathroom? Em português? Significa onde fica o banheiro. Como se pronuncia? How much does it cost? Em português? Significa quanto custa? Como se pronuncia? I'm hungry. Em português? Significa estou com fome. Como se pronuncia? I'm thirsty. Em português? Significa estou com sede. Como se pronuncia? What do you do? Em português? Significa o que você faz. Como se pronuncia? How old are you? Em português? Significa quantos anos você tem? Como se pronuncia? See you later. Em português? Significa até mais. Como se pronuncia? I don't know. Em português? Significa eu não sei. Como se pronuncia? That's a good idea. Em português? Significa essa é uma boa ideia. Como se pronuncia? I'm tired. Em português? Significa estou cansado. Quer aprender a falar inglês com confiança e fluência? Clique no link na descrição e comece a aprender por apenas R$ 27, valor único. Como se pronuncia? What happened? Em português? Significa o que aconteceu? Como se pronuncia? Please speak slowly. Em português? Significa por favor, fale devagar. Como se pronuncia? Take your time. Em português? Significa sem pressa. Como se pronuncia? I'm lost.
Em português, significa estou perdido. Como se pronuncia? I agree. Em português, significa eu concordo. Como se pronuncia? I'm ready. Em português, significa estou pronto. Como se pronuncia? Be careful. Em português, significa tome cuidado. Como se pronuncia? Let's go. Em português, significa vamos. Como se pronuncia? It's delicious. Em português, significa está delicioso. Como se pronuncia? What's wrong? Em português, significa o que há de errado. Como se pronuncia? Calm down. Em português, significa acalme-se. Como se pronuncia? Do you speak English? Em português, significa você fala inglês? Como se pronuncia? I need your help. Em português, significa eu preciso da sua ajuda. Como se pronuncia? Don't worry. Em português, significa não se preocupe. Como se pronuncia? I like it. Em português, significa eu gosto disso. Como se pronuncia? I'm in a hurry. Em português, significa estou com pressa. Como se pronuncia? I'm on my way. Em português, significa estou a caminho. Quer ser fluente em inglês em tão pouco tempo? Acesse o link na descrição.